Eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta para você. Quem tem dominado a sua vida? A coragem de Cristo ou o medo? Enquanto você reflete, acompanhe aí a nossa vinheta e eu já volto aí com você. Graça e paz, abençoados, abençoadas do Senhor, eleitos, predestinados e escolhidos antes da fundação do mundo, santificados e justificados pelo sangue do Cordeiro. Eu sou o irmão Márcio, aqui do Ministério Essência da Graça, localizado no bairro de Cidade Tiradentes, em São Paulo, capital. E este é o 9º vídeo da série Filhos ou Escravos. Estamos chegando aí ao final dessa série de vídeos que tem como objetivo principal mostrar a você quem você é para Deus, o que Deus diz a seu respeito, o que o sistema religioso esconde de você, das pessoas há séculos e séculos. Amém? Neste vídeo de hoje eu quero que você reflita: quem tem dominado a sua vida, a coragem ou o medo? Veja, desde crianças nós somos doutrinados a ter medo, medo de Deus, medo da cobrança de Deus, medo do que Deus pode fazer se fizermos algo de errado. E na verdade não é isso que a palavra de Deus diz, mas a religiosidade quer que nós aprendamos dessa forma. Por quê? Porque se você conhecer a verdade liberta. A verdade leva você até a liberdade. A liberdade não nos dá o direito de fazermos algo errado, de, termos uma vida carnal. Mas a liberdade nos livra da condenação que a lei, que a religiosidade traz até nós. Por isso eu quero mostrar para você hoje o quão importante é você ser um ser pensante, uma pessoa que usa da inteligência que Deus concedeu a você. Irmãos, nem o melhor e mais potente computador criado pelo homem consegue ter a inteligência que um homem possui. Mas a inteligência, ela só é aflorada quando nós usamos o nosso cérebro, né? Quando nós nos desafiamos a aprender. Não podemos sair por aí seguindo pessoas, né, e doutrinas, porque os homens ensinam aquilo que eles querem, aquilo que traz a eles benefícios. Mas Cristo nos deu o ensinamento que nos traz a salvação eterna, que é pela graça de Deus, e a salvação da nossa mente, a salvação de fortalezas, de medos que são criados aí todos os dias pela sociedade, pela religiosidade e por mãos humanas também. Amados, eu convido você a abrir a sua Bíblia e acompanhar tudo aquilo que nós dissermos aqui. Seja um bereano, seja uma pessoa ilustre, confira na palavra de Deus se aquilo que nós estamos dizendo verdadeiramente é real. Aqui no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15, diz assim: visto como os filhos participam da carne e do sangue, apóstolo Paulo escrevendo aos Hebreus, somos filhos. Quem são os filhos? Somos nós. Participamos da carne e do sangue, ou seja, estamos num corpo carnal durante aí alguns anos. Também ele quem? Jesus, participou das mesmas coisas, ou seja, também foi um homem de carne e sangue, para que pela sua morte, ali na cruz, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Que diabo é esse? Este diabo que o apóstolo Paulo está dizendo é a lei. É a lei. Porque a palavra diabo, ela não é um ser, como eu já disse em alguns vídeos anteriores. A palavra diabo, ela é um adjetivo. E a palavra diabo significa o quê? Acusador. Quem acusava? A lei.
Todas as vezes que alguém errava, a lei acusava. Assim é o sistema religioso nos dias de hoje. Quando alguém erra, ele te acusa. E aí você tem que fazer uma série de coisas para se sentir perdoado. Veja, eu vou citar aqui um exemplo que é a participação da ceia ou da Páscoa judaica, que na verdade é a Páscoa, a qual ninguém deveria participar, porque a Páscoa ela foi uma ordenança de Deus ao povo judeu, exclusivamente ao povo judeu, e nós não somos judeus. A Páscoa era celebrada uma vez ao ano e não todos os meses como muitos fazem. Os alimentos da Páscoa eram pão asmos, ervas amargas. Para quê? Para que o povo se lembrasse, fizesse menção da passagem que o povo hebreu fez do Egito para a terra prometida. A Páscoa não é um dia para se pedir perdão, não é um dia para fazer uma celebração deste tipo, mas era trazer à memória a passagem do povo hebreu para a liberdade. Mas em outro vídeo eu vou tratar disso. Mas veja, esta Páscoa, esta celebração, esta ceia, digamos assim, ela é algo que aprisiona muitas vidas. Por quê? Porque muitos se sentem indignos de participar dela. E aqueles que participam já estão aprisionados para poder ali participar já no próximo mês, porque só assim eles sentem que Cristo está em suas vidas habitando. E na verdade, Cristo, veja, isto é liberdade, isto é aprisionamento, isto é medo. Poxa, eu não participei da ceia, eu não comi do pão, eu não tomei do cálice, o corpo de Cristo não está sobre a minha vida, o sangue não está sobre a minha vida. Isto é o medo. Isto é o aprisionamento que o sistema colocou sobre as pessoas. A liberdade que Cristo nos dá é saber o quê? Que pela sua morte ele aniquilou aquele que tinha o império da morte, a saber quem? O diabo, a saber a lei. Hoje eu sou livre, eu não preciso mais participar deste tipo de ritual, porque o império da morte foi abolido na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Hoje eu tenho a liberdade e sei que Cristo habita em mim, habita em você, pois nós somos o templo de Deus, nós somos a casa de Deus, nós somos morada do Espírito Santo. E se o Espírito habita em mim, eu não preciso comer um pedaço de pão ou tomar um quisuco achando que o corpo e o sangue está sobre mim. O Espírito já está sobre mim. Se eu tomo um copo de quisuco ou como um pedaço de pão, eu estou anulando o que Cristo diz ao meu respeito, que eu sou o templo do Espírito. Por quê? Eu estou querendo que Cristo venha sobre mim através do pão e do quisuco, mas a Bíblia já diz que Ele está em mim, pois eu sou o templo do seu Espírito. E o versículo 15 diz assim, Hebreus capítulo 2, versículo 15, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Veja, desde criança nós somos instruídos a ter medo de Deus. Quando alguém faz algo errado, o pai e a mãe, olha, Deus está triste com você, Deus está de mal de você. Muitos instruem os seus filhos já desta maneira, para que desde criança eles tenham medo de Deus. E tomem já desde pequenos um jugo que não se pode carregar. Isto não nos dá liberdade, volto a dizer, de sair fazendo por aí coisas erradas. Mas pelo contrário, isso mostra que independente do que eu faça, ou seja, Deus, Ele sempre me amará. Nada impedirá que eu colha aquilo que eu acabei de plantar. Se eu plantar na carne, colherei na carne. Se eu plantar no Espírito, colherei no Espírito. Mas Deus jamais deixará de me amar. Ou seja, por conta da morte de Cristo, Ele anulou, livrou do medo todas as pessoas que estavam sujeitos, todos nós, que estávamos sujeitos a viver em escravidão. Quantos por aí estão aprisionados a falsas profecias, a falsas revelações? Pessoa vai aí num culto e olha, aí vem a irmã Mariazinha, o irmão José e fala, olha, eu vi um caixão saindo da igreja, é um vento soprando, é um furacão, é um raio, e as pessoas ao invés de serem alimentadas pela palavra da verdade, são alimentadas por uma grande mentira e são aprisionadas ao medo, Gálatas 3:7 diz assim,
Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Olha que coisa maravilhosa, meu irmão. Os que são da fé, quem são os que são da fé? Os que são da fé são aqueles que não vivem debaixo de obras mortas, obras da lei. Por quê? Porque Cristo anulou já essas obras lá na cruz do Calvário. Então os que são da fé são os verdadeiros filhos de Abraão. Os que não precisam tocar, os que não precisam comer pão, tomar suco, subir ao monte, jejuar, porque eles vivem da fé. O justo será justificado pela fé, não por obras da lei. Então nós somos filhos de Abraão, aqueles que vivem da fé. E os filhos de Abraão são o quê? São abençoados, porque Deus disse a Abraão: em ti abençoarei todas as nações da terra. Então nós somos abençoados. Por isso nós nos referimos uns aos outros, aos nossos irmãos, colegas, as pessoas que nós conhecemos como abençoados. Então já me livrei desta condenação. Então já me enchi de coragem. Quando eu tenho medo de alguma coisa, a covardia ela toma conta de mim. Quando a liberdade entra dentro do meu ser, a verdadeira e genuína palavra do Senhor que me traz a liberdade de Cristo, a liberdade que faz com que eu entenda que Cristo me ama incondicionalmente, eu me encho de coragem. Gálatas 5,13 diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Então Paulo ele confirma isso aos Gálatas. Nós fomos chamados para viver na liberdade, mas não é por conta da liberdade que vamos dar ocasião à carne, mas por amor servirmos uns aos outros. Venhamos a servir uns aos outros. Então eu estou falando aqui do amor de Cristo porque eu amo você, porque eu amo anunciar a palavra de Deus. Você vai falar do amor de Deus para alguém é porque você ama aquela pessoa. Você vai fazer um gesto de gentileza é porque você ama o seu próximo. Não precisamos conhecer fisicamente as pessoas para amar. Nós devemos amar incondicionalmente como Deus nos amou. Lembrando, os 10 mandamentos se resumiram a apenas 2. Amarás ao teu Deus acima de todas as coisas e amarás o seu próximo como a ti mesmo. E melhor ainda, a palavra de Deus diz que toda lei, 613 leis, meu irmão, que Deus deu a Moisés para que ele entregasse ao povo hebreu, para entregar ao povo judeu. Todas essas 613 leis se resumem em apenas uma: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então você quer cumprir a lei? Ame ao teu próximo como a ti mesmo. E para finalizar, Gálatas 5:1: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornei-vos a colocar debaixo do jugo da servidão. Você é livre, livre da lei, livre do medo, livre da condenação, e esta liberdade vai produzir em você coragem, coragem para conquistar, coragem para tomar posse daquilo que Cristo já determinou sobre a sua vida, porque você é um abençoado. Portas se abrirão na sua vida, bênçãos serão verdadeiramente vividas por ti e por sua família, meu irmão. Tome posse, livre-se de uma vez por todas do sistema religioso que tem aprisionado vidas e tem colocado elas debaixo de servidão, da escravidão do medo. Cristo te chamou para viver na liberdade. Cristo te chamou não para ser servo de lei alguma, porque não existe lei, mas os homens querem resgatar a lei para colocar em servidão a vida de milhões de pessoas, para o seu próprio prazer, para se enriquecerem, para poder ter vidas aí sujeitas a fazer a vontade deles. Mas nós fomos conquistados por Cristo e fomos colocados em liberdade de vida. Tome posse desta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu amado irmão, se você gostou desse vídeo, coloque aí a sua inscrição, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho das notificações, ajude-nos
a libertar estas vidas do sistema opressor, para que estas vidas possam viver em vida e vida abundante, em alegria. Amém? Um forte abraço a você. Nos vemos lá no último vídeo de Filhos ou Escravos. Um forte abraço e que a graça e a paz do Senhor reine tremendamente sobre a sua vida, sobre a sua família.